Nossa mensagem é da obra Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, intitulada Véus, que diz assim: Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Quem escreveu isso foi Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16. Não é fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana. Quem apenas analisa pode ser defrontado por dificuldades inúmeras, demorando-se muito tempo nas interpretações alheias. Quem somente se convence pode tender ao dogmatismo feroz. Muitos cientistas e filósofos, escritores e pregadores assemelham-se aos pássaros de bela plumagem condenados a baixo voo em cipoais extensos. Vigorosas inteligências, temporariamente frustradas por véus espessos, estão sempre ameaçadas de surpresas dolorosas, por não se afeiçoarem realmente às verdades que elas mesmas admitem e ensinam. Exportadores de teorias olvidam os tesouros da prática e daí as dúvidas e negações que, por vezes, lhes assaltam o entendimento. Esperam o bem que ainda não semearam e exigem patrimônios que não construíram, por descuidados de si próprios. Conseguem teorizar valorosamente, aconselhar com êxito, mas nos grandes momentos da vida sentem-se perplexos, confundidos, desalentados. É que lhes falta a verdadeira transformação para o bem, com o Cristo, e para que sintam efetivamente a vida eterna com o Senhor, é indispensável se convertam ao serviço de redenção. Somente quando chegam a semelhante cume espiritual é que se libertam dos véus pesados que lhes obscurecem o coração e o entendimento, atingindo as esferas superiores em voos sublimes para a divindade. Emmanuel. Nesse momento, concentremos os nossos pensamentos no nosso Mestre Jesus, dando graças por mais essa oportunidade, por mais esse domingo estarmos aqui reunidos para aprendermos um pouquinho mais sobre essa doutrina dos espíritos e pedimos para que toda essa espiritualidade amiga que aqui se encontra ilumine a cada um de nós e envolva o nosso palestrante do dia, para que ele possa trazer aconchego a todos os corações. Que assim seja. O nosso palestrante de hoje é o nosso querido Douglas, nosso presidente do Spiritist Group of Salt Lake City, que vai falar para a gente sobre o tema perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Obrigada, boa palestra. Difícil é espantar o nervosismo, né? Não adianta não, a gente sempre fica um pouco nervoso quando sobe para falar com vocês aqui. Bem, o tema de hoje é um tema que realmente nos toca profundamente. É a perda de pessoas, de entes queridos, e essas mortes prematuras. Estudando um pouco sobre o tema de hoje, aprendo até com o próprio Divaldo, que ele diz que a gente não perde, né, entes queridos. A gente perde chave, a gente perde uma bolsa, a gente perde um sapato, uma roupa, mas essas pessoas que estão à nossa volta, que retornam à pátria espiritual, é só um tempo. Nós ficamos distantes. É claro que essa distância física nos traz muitas dores, nos traz muitos pesares. A nossa consciência, às vezes, fala bem alto, fala, né? Por que que eu não fiz isso? Ou por que que eu deixei aquilo acontecer? Então, esse estado de consciência, essa perturbação é que nos agita durante esse processo. Então, para vocês, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 21, que é onde a gente vai fazer
falar um pouco sobre isso hoje. Ele foi através do espírito Sansão, que ele é um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris. Então, antes da gente falar, de fazer a leitura, uma curiosidade sobre esse membro da comunidade espírita, ele, um ano antes do seu falecimento, ele foi conversar com Kardec e disse que no dia do meu falecimento, vocês façam uma evocação do meu espírito, que eu estarei presente. Então, um ano depois, ele faleceu. E no dia do seu velório, Kardec e todos os outros estiveram lá e fizeram uma evocação do espírito de Sansão. Então, na revista Espírita de 1862, tem alguns relatos dele, algumas perguntas, ele respondeu. Mas eu só vou ler um pequeno trecho que ele diz no final, quando ele estava conversando com todos. Ele diz assim: que a morte não vos apavore, meus amigos. Ela é uma etapa para vós, se tiverdes sabido de viver, sabido bem viver. Uma felicidade, se tiverdes merecido dignamente as vossas provas e as tiverdes cumprido convenientemente. Repito, coragem e boa vontade. Não ligueis aos bens da terra, senão medíocre valor, e sereis recompensados. Não se pode gozar muito sem atentar contra o bem-estar alheio e sem causar a si próprio um imenso mal moral. Que a terra me seja leve. Então já traz uma mensagem que devemos viver bem, todos nós. Ontem, né, tive a Isabel estava no almoço em família e eu não sabia ainda sobre a tragédia que aconteceu no Texas. E o meu cunhado, ele relatou um pouco da tragédia. E depois, após o almoço, quando eu retornei preparação da palestra, eu dei uma lida no que tinha ocorrido, e que então 15 crianças, né, faleceram durante essa tragédia, que foi uma enchente que aconteceu na região do Texas, no Rio Guadalupe. E essas crianças estavam num acampamento cristão de meninas de 7 a 17 anos. As chuvas vieram durante a noite, e então a visão delas não estava muito boa para poder se protegerem em lugares mais altos. E 15 crianças faleceram, total 32 pessoas. Então podemos imaginar o sentimento desses pais, desses avós, que enviaram suas preciosidades para um acampamento cristão, para que elas se fortalecessem espiritualmente, à luz e ao ensinamento de Jesus. Mas essas crianças retornaram à pátria espiritual. Muitos desses pais devem estar questionando: Deus, eu enviei minhas filhas para que elas pudessem chegar mais próximas do Senhor, mas não dessa forma. E agora, aquelas que os corpos foram recuperados terão o seu sepultamento. Esperamos que todas possam ser encontradas, para que possa, de uma forma, trazer uma certa paz aos pais. Então, imaginem o sofrimento desses pais. Porque mesmo nós, estudando a doutrina espírita, ainda há um impacto muito grande de situações como esta. Se perguntar, mas vocês são espíritas, acreditam, né, nas vidas passadas e na vida futura, por que ainda sofres, né, quando um ente querido falece? Então tem uma passagem na Bíblia, em João 11:35, da morte de Lázaro. E diz assim, 11:35, Jesus chorou. Essa comoção de Jesus, ela nos mostra que a dor é legítima.
A nossa dor é legítima. Muitas coisas passam pela nossa cabeça quando essas mortes prematuras acontecem, inesperadas. Questionamos primeiro a Deus: por quê? Por que os meus filhos foram tirados tudo? Um futuro. E eu já vivi o bastante. Por que não me levou eu no lugar do meu filho? Meu filho não terá uma família, não terá filhos, não terá netos. Então vamos ler agora o que diz o Espírito Sansão no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 21. Eu só vou ler o primeiro parágrafo e o penúltimo. Ele diz assim: quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando sem consideração os jovens em lugar dos velhos, dizeis frequentemente: Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e com o futuro pela frente, para conservar os que viveram longos anos carregados de decepções. Leva os que são úteis e deixa os que não servem para nada mais. Fere um coração de mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Agora, o penúltimo parágrafo. Regozijai-vos em vez de chorar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos este vale de misérias. Não é egoísmo desejar que ele fique para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe entre os que não têm fé e que veem na morte a separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando livre de seu invólucro corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem. Seus pensamentos vos protegem. Vossa lembrança os inebria de contentamento. Mas também as vossas dores, sem razão, os afligem, porque revelam uma falta de fé e constituem uma revolta contra a vontade de Deus. Ao primeiro instante, quando acontece uma perda, realmente é a revolta. A gente pergunta, a gente questiona Deus. A gente pergunta por que Deus, isso está acontecendo comigo, com a minha família, um jovem, com uma vida toda pela frente. Aí vem os nossos sentimentos, das nossas culpas que carregamos. Quando o Sansão fala que devemos viver bem, é esse o viver bem. É procurarmos estarmos em harmonia. É procurarmos fazermos o melhor para aqueles que estão à nossa volta. Pois num instante, podemos estar de volta à pátria espiritual, assim como os nossos entes queridos. Não foi isso um pensamento que passou por nossa cabeça quando o incidente acontece? Então, por isso, nós não podemos deixar de lado as oportunidades que Deus nos dá, as nossas reconciliações, abrandando nosso coração. Procuramos vivermos entre nós de uma forma harmônica, compreender as limitações dos nossos irmãos. Procurarmos vivermos em paz. Quando fala daqui da morte prematura, né? Muitas vezes a gente, principalmente no texto, foca um pouco dos jovens. Mas para o filho, os pais, quando desencarnam, é uma perda prematura. Um amigo, quando parte, é uma perda prematura. Para esse espírito, como ele diz, quando retorna ao plano espiritual, é um alívio, porque sabemos que estarmos aqui encarnados é uma prisão para o nosso espírito. Mas ainda temos certas limitações de compreender a justiça de Deus, o amor maior de Deus.
Porque o amor de Deus, ele é infinito. A sua compaixão e misericórdia, ela é infinita. Mas nós ainda estamos presos à matéria. Como na leitura de hoje, da mensagem de hoje, quando fala dos véus, os véus parece que é uma coisa leve, que ainda conseguimos enxergar. Mas muitos de nós ainda temos um pano que nos cobre o olhar e que não compreendemos o que é o significado da morte. Porque a morte, ela é para todos nós. Eu ouvia muito quando pequeno, basta estar vivo para morrer. Então, no momento que nós nascemos, nós já estamos destinados à morte física, cada um de nós. Todos nós que estamos aqui presentes, no plano físico, estaremos um dia de volta à pátria espiritual, junto com os nossos irmãos do plano espiritual, que aqui estão conosco hoje, participando deste momento. Não sei se vocês já ouviram falar, isso foi nacionalmente aqui nos Estados Unidos, ficou bem popular essa história, que é chamada de Wheelchair Boy, ou é conhecida também de Child in a Wheelchair Monument, né? A criança na cadeira de rodas, ou o monumento da criança na cadeira de rodas. Essa criança, ela nasceu em 1988. O seu nome era Matthew Robson. Quando ele nasceu, o médico já havia dito aos pais: esta criança, além da deficiência mental e física, eu já quero deixar a vocês bem claro que ela não vai durar um mês. E ela irá a óbito. Matthew viveu por 11 anos numa cadeira de rodas. E após a sua morte, os seus pais fizeram um monumento, que é uma cadeira de rodas e uma criança caminhando fora da cadeira e subindo aos céus. É a libertação da prisão que Matthew estava vivendo. Nós não sabemos dos desígnios e nem temos conhecimento pleno da nossa encarnação, do nosso plano encarnatório. Muitos espíritos pedem para que tenha uma breve passagem, para que possa só ter um despertar de consciência, os ajustes com as famílias, com membros da família. Mas nós não compreendemos isso. E voltando à história de Mac, se vocês querem conhecer esse monumento, é só ir até o Salt Lake City Cemetery em downtown. Esse cemitério fica em downtown. E essa história aconteceu aqui em Salt Lake City. Então é um monumento que vocês podem visitar. Quando percebemos essas situações, vivenciamos essas situações, inclusive a situação que ocorreu no Texas agora, nós sentimos um pesar profundo, mas nós não estamos vivenciando de fato a dor desses pais, o luto desses pais. Eu não vou falar de luto porque eu não sou um expert no luto, mas se vocês forem no canal YouTube da casa, temos a Deusa Samu, que nos presenteou com 2 palestras sobre o luto. Então, se vocês quiserem, vão até lá e assistam novamente essa palestra, que realmente nos fortalece muito, nos ajuda muito a compreender todo esse processo. E quando estamos vivenciando essas dores, leva um tempo, cada um de nós tem um tempo diferente de encararmos essas situações. Muitos é mais rápido que outros. É por isso que devemos respeitar o tempo de cada um. Cada um está no momento. Então nós temos que respeitar esse momento de dor. Estarmos sempre presentes para ajudar a esses entes queridos que partiram, porque podemos ajudá-los também. Embora eles também estão nos ajudando, nos auxiliando, nos fortalecendo, para que possamos continuar perseverantes nessa nossa jornada.
uma jornada da qual Jesus Cristo preparou para cada um de nós. Diz assim que algumas almas escolhem vidas breves para cumprir propósitos específicos, como despertar consciências, fortalecer laços familiares ou completar aprendizados. Eu havia dito que esses espíritos, esses nossos entes queridos que partem, podem nos auxiliar, mas nós também podemos auxiliá-los nesse processo. No Livro dos Espíritos, na questão 934, que o tema também diz sobre perda de pessoas amadas, diz assim: Kardec pergunta, a perda de pessoas que não são queridas não é uma daquelas que nos causam desgosto, tanto mais legítimo, por ser irreparável e independente de nossa vontade? Responde os espíritos. Essa causa de desgosto atinge tanto o rico quanto o pobre. É uma prova ou expiação e a lei comum, mas é uma consolação poder comunicar-vos com vossos amigos pelos meios que tendes, esperando que para isso tenhais outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Qual foi a obra de Chico? Quantas cartas de entes queridos o nosso irmão Chico Xavier trouxe para consolar o desespero de pais, mães, avós, tios, tias, irmãos, primos, amigos, para consolá-los através da psicografia. Um irmão que se preparou para isso e se dedicou para isso, que trouxe um alívio para muitos. Não sei se vocês chegaram a assistir um filme chamado As Mães de Chico, se eu não me engano, é esse o título do filme. Tem até um livro também. E essa foi é a única história que me marcou profundamente, que eu me recordo desse livro. É de uma mãe que ela deixou o seu filho aos cuidados de uma babá, né, da babá da criança. E num acidente, a criança faleceu e a mãe entrou em desespero, culpando a babá pelo descuido e ter permitido que o filho falecesse e voltasse para a pátria espiritual. Passado um tempo, ela foi até Uberaba se encontrar com Chico. E no desespero, estando frente a frente com o nosso irmão, através do seu mentor, revelando o porquê que faleceu nos braços da babá, ele revela a mãe. Deus foi misericordioso com você e permitiu que o seu filho falecesse nos braços da babá, ao invés dos seus braços. Porque se ele tivesse falecido pelos seus braços, você jamais se perdoaria. Ali está a misericórdia de Deus. Nós não retornamos à pátria espiritual sem ter uma programação. Todo mundo retorna no seu tempo de vida. Mas é difícil para nós compreendermos esse tempo. E nós queremos estar presentes. Queremos estar cuidando dessas pessoas. Fazer com que elas tenham suas alegrias, suas conquistas. E quando elas partem, deixam um vazio. Mas essa também é a misericórdia de Deus para aqueles que ficam. Porque proporciona o despertar desses espíritos que aqui estão no sofrimento. Porque o sofrimento nos traz as consciências de que mal imaginamos que temos. E nos desperta a um olhar muito mais espiritual da situação que vivenciamos. Tem uma história
contada em Jerusalém, se não me engano. Deixa eu ler aqui o nome, que não vou lembrar o nome. O título dessa história que contam chama Joias. E é do Rabi Meir e de sua esposa Brúria. O Rabi, né, ele era bem respeitado em Israel. Ele tinha uma esposa virtuosa, que era conhecida por sua sabedoria e equilíbrio profundo na fé em Deus. Um dia o Rabi, ele saiu para um trabalho religioso e ficou um tempo fora. Durante esse tempo, os seus dois filhos ficaram doentes, mas a sua esposa Brúria cuidou de cada um deles, fez tudo o que podia, mas os dois entraram em óbito no mesmo dia. Passado um tempo, o Rabi retorna à sua casa. Acostumado a ver os filhos ali, ele pergunta à sua esposa: Onde estão nossos filhos? Ah, a gente já vai conversar sobre isso. Mas, amado marido, eu tenho uma questão que eu preciso resolver e eu preciso da sua ajuda. Primeiro vá, tome um banho, enquanto eu preparo a mesa do jantar. Ele tomou seu banho e foi até a mesa de jantar. E ele perguntou novamente: Rubia, onde estão os nossos filhos? Ela falou: Antes que eu fale dos nossos filhos, eu preciso que você me ajude com uma questão muito importante. Ela falou: Rubia, claro, sempre. Qual é a sua questão? Ela diz: Uma vizinha. Ela ia viajar, mas ela tinha duas joias muito preciosas. E com medo de que fosse saqueada sua casa e roubado as joias, ou se ela levasse com ela e pudesse também ser roubada durante o caminho, ela deixou essas duas joias comigo, para que eu cuidasse, até o retorno dela. Ela falou assim: qual o problema? Ela disse: são joias belíssimas, amado marido. E eu jamais tinha visto joias tão belas como essas duas. Eu me apeguei demais a essas joias. E eu não quero mais retornar essas joias para minha amiga. Ele, espantado, diz: Esposa, como isso? Isso não lhe pertence. Foi lhe dado temporariamente para que você pudesse cuidar, mas no momento exato, você deve retornar a quem ela pertence. Ela, pois é, marido, é isso que eu tenho para te dizer. As nossas duas joias, os nossos filhos, retornaram ao seu verdadeiro pai. Deus os chamou. Essa história, quando eu a li, eu ouvi, nos faz pensar muito. Claro, nossos filhos são nossas preciosidades, mas não nos pertencem. Foram dadas essas joias para tornar a nossa vida mais bela, mais graciosa, nos ajudando a compreender todos os desígnios, a compreender o que é amar, o que é se dedicar, uma pequena fração daquilo que Deus faz. É o que aprendemos, porque para Ele é tudo maior, tudo mais pleno, tudo mais eterno. Mas temos a oportunidade de aprendermos pouco a pouco como tudo funciona. Imagina a dor do nosso Pai quando nós erramos, quando nós nos desviamos, nos desorientamos, machucamos, machucamos os outros. Nesse momento, o importante é que todos nós possamos aprender com o Mestre Jesus, aproveitarmos cada instância, cada instante da nossa existência, cada momento,
e não deixarmos para depois, pois nós não sabemos quando será o nosso retorno, ou o retorno dessas pessoas amadas que estão à nossa volta. Tem uma história de uma mãe que perdeu sua filha na adolescência. Uma história da Rússia. E essa mãe, claro, como todas as mães, quando perdem seus filhos, se lamenta muito, sente muitas dores profundas no espírito desse afastamento físico temporário. E um dia, essa mãe tem um sonho com a filha. E nesse sonho, a sua filha iria participar de um baile que iria ocorrer no céu. A mãe viu a filha, ficou toda alegre, eufórica. Filha, que bom revê-la. Mas a filha estava com um semblante triste. Aí, quando a mãe olhou e reparou, filha, por que você está triste? Se você está indo para esse baile? Mãe, eles não me permitiram entrar no baile. Eu disse, mas por que, minha filha? Ela olhe para o meu vestido. Mas, filha, por que o seu vestido está todo molhado? O que aconteceu? Mãe, são suas lágrimas que molharam meu vestido. No livro dos Espíritos, continuando na questão 936, ele diz assim: como as dores inconsoláveis dos sobreviventes afetam os espíritos a que se dirigem? E eles respondem: o espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daqueles que amou, mas uma dor incessante e irracional afeta penosamente, porque ele vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez ao reencontro. O espírito estando mais feliz que sobre a terra, lamentar-lhe a vida é lamentar que ele seja feliz. Aí ele continua aqui a história. Então, eu sei que é difícil olharmos para o nosso ente querido, desfalecido, e não sentir dor. Mas nós não podemos alimentar esta dor por muito tempo. Precisamos buscar ajuda. Precisamos buscar os recursos necessários para que a gente possa amenizar essa dor. E só amenizamos essa dor quando compreendemos a dor. E como podemos compreender essa dor? Vamos buscar no Evangelho Jesus, nos livros que nos é dado, essas informações, esses ensinamentos. Não é fácil, é difícil. Posso garantir a vocês que é difícil. Mas parem para pensar um pouco na dor profunda que a Mãe Santíssima teve, presenciando todo o sofrimento de seu Filho Jesus Cristo. Ele não foi somente pregado na cruz, ele foi humilhado, ele foi torturado, foi machucado profundamente, o seu corpo físico. E mesmo assim, ele foi levado ao Calvário e crucificado. E Maria, mesmo em lágrimas, esteve ao lado de seu filho. E ela não condenou ninguém que machucou o seu filho. Aqueles que torturaram Jesus Cristo, porque ela compreendeu o significado e o porquê dessa trajetória de Jesus. Nós devemos compreender essa trajetória
das pessoas que estão à nossa volta, dos nossos entes queridos, e aproveitarmos essa grande oportunidade que ainda temos. Se temos algumas indisposições com pessoas do nosso ciclo, temos um celular, fácil acesso, podemos ver as pessoas, conversar com as pessoas. E o que nos impede de darmos esse passo? O nosso orgulho, a nossa vaidade. Como disse a lição, no início, quando eu li para vocês o texto, viver uma vida alegre. Como podemos viver uma vida alegre se carregamos esse peso em nosso coração, no nosso espírito? Por isso, temos que nos permitir darmos um passo à frente e melhorarmos cada vez mais. E lembrar sempre, né, que não existe a Deus, existe um até logo. Essa é a certeza. Né? Essa é a certeza que temos. Lembramos que fazer sempre uma analogia da nossa existência, que ela é um trem, né? A gente inicia numa estação. E a cada estação, há as mudanças, pessoas entram, pessoas saem. Isso também inclui os nossos familiares, nossos entes queridos. Porque aquela é a estação que ele deve parar. Porque há algo importante ali para ele fazer. E o nosso trem continua e continua até chegarmos na nossa estação final. E todos nós, meus irmãos, vamos chegar nessa estação final. Vocês queiram ou não. Se vocês estão preparados ou não. Muitos têm, né, os espíritas têm medo dos espíritos, imagina da morte. Por que temos medo da morte? Porque ainda não nos sentimos preparados para enfrentarmos a nossa consciência. Consciência plena. Quando despertamos, estamos do outro lado e podemos enxergar tudo que deixamos de fazer. O que poderia ter sido feito melhor. Então, o momento é esse. Viver uma vida alegre. E lembre-se sempre que Jesus nos ama. E a prece é um instrumento importantíssimo que nos traz paz, que nos conecta ao nosso Criador e a esses nossos entes queridos. Gostaria de ler um poema que diz prece de Maria Dolores. Ela diz assim: Senhor Deus do amor eterno, sabemos que nos renovas por meio das grandes provas que abalam o coração. Por isso, não te rogamos que nos retires da estrada, quase sempre atribulada, de excesso à renovação. Estamos a suplicar-te acréscimo de energia nas lutas de cada dia e amparo libertador. Necessitados de força, rogamos-te apoio amigo. Queremos viver contigo no reino do eterno amor. Escuta com paciência, ajuda, ampara, abençoa e lança a palavra boa que anule a perturbação. Que essas nossas preces de hoje possam alcançar os corações daqueles que estão passando pelas situações difíceis da perda de entes queridos, em especial aos nossos irmãos em zonas de guerra, aos nossos irmãos no Texas e a todos aqueles que nesse instante estão passando por esse momento do até logo com os seus entes queridos. Eu desejo a cada um de vocês muita paz e uma vida alegre. Que Jesus, o nosso eterno Consolador, o nosso Mestre, o nosso exemplo, a verdade, a vida, que possa continuar nos guiando nesse caminho e que possamos aprender com as situações, com cada situação, por tudo aquilo que passamos, que nos eleva com condições melhores, com o espírito
nos aproximando cada vez mais da imagem de Jesus. Nesse instante, possamos sentir o seu amor e ele nos guiando, nos acompanhando nos nossos momentos difíceis, as perturbações que vivemos, nas aflições. O tema de hoje vem da parte do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. As aflições são inevitáveis. A dor é inevitável. O sofrimento é a opção. Que possamos ter o nosso coração voltado a todos esses irmãos que necessitam da paz nesse instante. Porque isso é um ato de caridade. É através da caridade que sentimos a paz interior. Muito obrigado a todos vocês por estarem presentes aqui hoje. E que possamos ter mais um domingo de luz, inspirador para cada um de nós. Abracem-se, amem-se, permitam-se serem felizes, permitam-se alcançarem a paz. Pois nós estamos aqui, não para o sofrimento, mas para desenvolvermos o amor, a paz interior. Vivam uma vida alegre. Muito obrigado. Obrigada, Douglas, por essa palestra inspiradora. E agora vamos às nossas vibrações com a gente. Douglas já fez, né, Douglas? Uhum. Quanto conforto a gente não tem através da doutrina, né? E quanto mais a gente estuda, mais a gente acha esse consolo no momento difícil. E mesmo a tempestade que está acontecendo com as perdas das crianças, a gente tem esse despertar nosso. Será que eu estou buscando isso na minha vida, no dia a dia? E é importante todo esse momento das aflições para a gente ter esse despertar. E a nossa oração, gente, a nossa oração tem um poder assim imenso. E é o que a gente vai fazer agora. A gente vai oferecer para a espiritualidade, botar todo o nosso coração, mentalizar um coração muito gigante, para que os nossos amigos espirituais levem a nossa oração onde for necessário. Aqueles que desejarem fechar os olhos, podem fechar, mas vamos manter o foco nessa nossa doação. Nós vamos mentalizando o nosso planeta Terra em muita luz, pedindo pela paz em todos os cantinhos da Terra, principalmente aqueles lugares onde hajam conflitos, guerras, onde hajam carências materiais, onde hajam conflitos políticos e religiosos. Vamos orando por aqueles que estão nos hospitais passando por doenças terminais, que até os momentos difíceis possam ser um despertar para os espíritos, para as pessoas. Nós vamos orando pelos jovens que estão perdidos nos vícios, pela orfandade, por essas crianças que caminham sem as mães. Imaginem a dor de ver a criança sozinha vivendo as experiências terrestres. Nós que somos mães sabemos. Vamos orando pelos que estão presos nos presídios, que eles possam ser retratados e possam receber a inspiração do alto. Vamos orando por aqueles que caminham com pensamentos depressivos, suicidas, para que considerem a presente encarnação. Vamos orando por aqueles que partiram, estão na pátria espiritual, os nossos entes queridos, que possamos entregá-los para a vida espiritual, para que eles vivam plenamente, entendendo essa passagem, essa separação momentânea de todos nós. Vamos respeitando todas as religiões. São muitos os caminhos que nos levam para um só Deus. Precisamos viver em paz. E vamos orando também por aqueles que se julgam os nossos inimigos,
quer nesta vida ou inimigos que tenhamos feito em vidas passadas. O nosso pedido de perdão. Hoje nós somos melhores, nós já entendemos um pouquinho mais que não podemos errar. E vamos também orando pelo nosso lar. Vamos vivendo intensamente essa alegria de estarmos reencarnados juntos. Nós somos diferentes, mas temos que viver em paz. Que Jesus entre pela nossa casa, abençoe a nossa família, pela oportunidade que nós estamos tendo desse resgate em família. Vamos ser felizes, como diz o Douglas, muito felizes. Estamos juntos. E vamos também orando por essa casa que nos acolhe, pelos seus trabalhadores, pelos assistidos que aqui vêm, que possamos estar unidos. Aqui precisamos olhar um para o outro, sentir as diferenças, mas não deixar de sentir o amor. E assim que nós vamos deixando ainda uma vibração muito intensa, para que a espiritualidade aqui presente leve onde houver o necessário socorro no dia de hoje, abraçando as mãezinhas que tiveram que despedir dos seus entes queridos e dos seus filhos. Que assim seja. Vamos agora à nossa oração final. Pai de infinita bondade e amor, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais esse domingo, por mais essa palestra que nos enche o coração, que nos encoraja para seguir em frente. E te pedimos, Senhor, para que esteja conosco no nosso caminhar, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Aos que nos assistiram online, muito obrigada. Nós vamos encerrar a nossa, nosso Zoom de hoje e vamos dar início aos nossos passes. Até o ano que vem.